Vamos voltar para Brasília para conversar com o Rodrigo Vilela, que está acompanhando a operação de hoje contra aqueles envolvidos no escândalo do INSS. É mais uma operação. Vilela, atualiza para quem está acompanhando a nossa programação desde cedo. Oi, Pedro, vamos lá. Essa operação ela cumpre 56 mandados de busca e apreensão, além de outros 16, são 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão. Já temos alguns nomes dos envolvidos nesta operação. O senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. O Everton Rocha, que é vice-líder do governo Lula no Senado, também relator da indicação de Jorge Messias para uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tentei contato com o senador pedindo uma manifestação dele, mas até agora ainda não consegui esse posicionamento do senador Everton Rocha. Outro nome é o do número 2 do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, ele que também foi preso nessa operação desta quinta-feira, operação, mais uma fase da operação sem desconto que apura fraudes no INSS. Adroaldo foi indicado ao cargo, inclusive, pelo senador Everton Rocha. Dei uma checada, acabei procurando ali algumas informações sobre Adroaldo, que já compôs, inclusive, o gabinete do senador Everton Rocha. Há registros nas documentações do Senado, inclusive de pagamentos até janeiro de 2023, quando ele ocupava um cargo comissionado no gabinete do senador Everton Rocha, um bom salário, um salário bruto de cerca de R$ 22.900, ele que também foi alvo da Polícia Federal na operação de hoje. Toda essa operação, claro, repercute no mundo político aqui em Brasília e já houve manifestação do relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar diz que essa operação da Polícia Federal reforça a gravidade desse esquema criminoso. Ele ainda pontuou que já havia formalizado o pedido de oitiva do senador Everton Rocha, também já tinha pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, a prisão de Romeu Antunes. Romeu Antunes, que é filho do careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como careca do INSS, e também a prisão de Eric Fidelis, esses dois nomes que também aparecem como alvos da operação de hoje da Polícia Federal. O relator ele ainda parabeniza o ministro André Mendonça e diz que, apesar da blindagem sobre alguns nomes que tentam, que o relator tenta a convocação, e também até pede a prisão, apesar dessa blindagem na CPMI, que essa operação mostra que ele está no caminho, as investigações da CPMI estão no caminho certo. Ainda uma outra informação, viu, Pedro, Cláudio, os amigos que acompanham nossa programação, essa apuração do nosso repórter do Grupo Bandeirantes, Caian Messina, que diz que essa operação de hoje da Polícia Federal, ela tenta avançar nas investigações e ver se há algum elo entre Lulinha, filho do presidente Lula, e esse esquema criminoso, uma vez que Lulinha é próximo, tem ali já indícios de relação com o careca do INSS, Lulinha que não é alvo desta operação de hoje, porém as investigações nesse sentido. Aparecendo algum vínculo, alguma coisa mais contundente, aí sim, Lulinha pode até virar investigado nessa operação sem desconto. Eu volto com vocês. Obrigado, Vilela. Vamos conversar ao vivo por telefone aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, com o relator da CPMI do INSS, o senador Alfredo Gaspar, que está com a gente aqui para trazer mais esclarecimentos a respeito desse assunto. É claro que a operação está acontecendo a partir de decisão judicial, são vários mandados. Eu queria saber do senhor qual que é a expectativa que se tem, o que se busca, o que o senhor acha que pode ser esclarecido a partir dessas prisões e também das buscas e apreensões que estão sendo realizadas hoje. Bom dia. Bom dia. Primeiro, dizer que desde outubro nós fizemos sobre a minha lavra mais de 20 pedidos de prisões, que englobam praticamente todos esses personagens que hoje estão submetidos a mandados de prisão.
e outros personagens que também já foram citados nas investigações da CPMI, a exemplo do senador Weverton Rocha, e só vem a confirmar o acerto da linha de investigação da CPMI e também a boa condução dos trabalhos lá no STF pelo ministro André Mendonça, a quem quero dar os parabéns. A gente não pode deixar um roubo bilionário como esse sem ter a responsabilização também da parte política. O que mais chama a atenção nisso, na de hoje, por exemplo, é que o número 2 do Ministério da Previdência Social, homem de absoluta confiança do ministro da Previdência, Volney Queiroz, está preso por envolvimento na fraude, no crime gigantesco contra aposentado e pensionista. Nós já tínhamos alertado a participação do Adroal do portal, e isso coloca mais holofotes ainda sobre o ministro Volney Queiroz, a quem, a essa altura do campeonato, na minha concepção, fica insustentável a permanência no Ministério. Deputado Alfredo Gaspar, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, alguns desses personagens que foram presos, outros que ainda poderão vir a ser presos, são personagens blindados pelas bancadas aliadas ao Palácio do Planalto na CPMI. O senhor considera que uma operação como essa, que expõe, por exemplo, o relacionamento que há, o que sempre houve entre o senador Weverton e esse esquema criminoso, com isso ele próprio, o governo já pode, fica feio, ainda mais feio para o governo continuar blindando, ou o senhor acredita que agora ficará mais fácil, digamos, ou menos difícil aprovar a convocação dessa gente? Olha, as blindagens estão sendo feitas de forma desavergonhada. Não perderam um pudor na proteção de suspeitos, a exemplo do Gustavo Gaspar, que já tinha pedido a convocação dele, mas a parte governista da CPMI recusou. Então nós teremos novidades sim em relação a alguns personagens, mas eu acredito que o governo tem trabalhado de forma tão ostensiva e desavergonhada que nem os holofotes da imprensa estão sendo suficientes para interromper essas blindagens. Só para você ter um exemplo, está blindado Paulo Bodens, recebeu 3 milhões do Careca, está blindado Daniela Fonteles, ligada ao PT, foi publicitária, recebeu mais de 8 milhões de reais, está blindada. Gustavo Gaspar estava blindado. E nós sabemos que Ricardo Bimbo, que é secretário-geral do PT de Tecnologia, recebeu mais de 11 milhões blindado. Então isso mostra aqueles que botaram o dedinho para blindar esses personagens, mostra que não tem compromisso nenhum com o esclarecimento dos fatos. E aí hoje o ministro André Mendonça está dando uma parte dessas respostas. Nós estamos conversando por telefone com o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS. Qual é a participação do senador Weverton Rocha nesse esquema, deputado? Olha, o senador Weverton Rocha, ele vem sendo citado em alguns depoimentos e documentos. Ele tem influência na Previdência Social, possivelmente com algumas indicações, tem uma relação de proximidade com o Careca do INSS, a quem ele recebeu esse personagem no próprio Senado e na residência dele. O contador é em comum com algumas empresas do Careca do INSS e na questão da aeronave, que compartilharam a aeronave em alguns momentos. Deputado, em que medida, assim, qual o nível de certeza que há na CPMI do envolvimento do irmão do presidente Lula, o Frei Chico, que é vice-presidente de um dos sindicatos mais beneficiados por toda essa roubalheira, e também o filho do presidente, que foi recentemente citado, inclusive, por receber um mensalão ali do Careca do INSS. Qual o nível de certeza que o senhor pessoalmente tem como comandante dessa investigação e
e também o nível de certeza que há entre os parlamentares da CPMI do envolvimento dos familiares do presidente da República em todo esse escândalo? Olha, o filho do presidente da República, que hoje mora em Madrid, foi para lá após a deflagração desses escândalos da CPMI e do INSS. Ele tem uma parceria com o Careca do INSS em relação ao mercado de cannabis. Essa parceria já está estabelecida. Inclusive, Careca do INSS e ele viajaram juntos em um voo. Eu até na última reunião disse que se não houvesse essa viagem, essa parceria, eu até renunciaria à relatoria. E agora ficou comprovado realmente a viagem e estão blindando para que a gente não possa, através de determinadas pessoas como Roberta Luxig e Daniela Fonteles, descobrir repasse de dinheiro. Acho que não haverá de tardar nós sabermos os limites dessa parceria. Mas a parceria existe, isso é um escândalo sem precedente na República, mas está blindado. Os jornais, a grande imprensa, por enquanto, não se dispõem a mostrar esse escândalo com mais profundidade. O irmão do presidente da República é vice-presidente de um dos sindicatos que mais roubou dinheiro de aposentado e pensionista, é outro que está blindado também. Então, assim, o que nós podemos fazer hoje na CPMI é o que estamos fazendo diante do trato que o governo tem feito para blindar pessoas do seu interesse, a exemplo do irmão do presidente da República e do filho do presidente da República. Mas a sociedade está vendo aí que nós estamos jogando luzes nessa podridão que foi esse roubo a aposentados e pensionistas. Quero agradecer, Cláudio, ao deputado Alfredo Gaspar. Você tem mais uma, Cláudio? Vai lá. Só mais uma, deputado, aproveitando aqui a sua passagem, não tem a ver diretamente com essa operação de hoje, mas tem a ver com a CPMI do INSS. Eu gostaria que o senhor falasse do seu sentimento com relação a... Porque se temos no Supremo ministros que parecem comprometidos com a apuração desse tipo de roubo, de corrupção, que é o caso do ministro André Mendonça, há outros que até têm dificultado o trabalho da CPMI. E houve uma recente, eu queria que o senhor falasse sobre o seu sentimento em relação a isso, o que pensa em relação à decisão do ministro Dias Toffoli de primeiro decretar sigilo máximo nas investigações em torno do caso lá do Banco Master e depois proibir a CPMI de ter acesso aos dados, aos documentos, dados provenientes de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, etc., determinados pela CPMI. O que é que o senhor achou disso tudo? Olha, Cláudio, eu fiquei estarrecido com a retirada do afastamento do sigilo bancário, fiscal, telemático da CPMI. Eu nunca vi isso antes na história. Poderia até ficar lá sob a responsabilidade, como estava o presidente da CPMI, mas retirar do alcance da CPMI, para mim foi uma atitude de força, um ato de força completamente inconcebível. Mostra a importância do Estado brasileiro não proteger quem quer que seja, mas não estamos vivendo tempos normais. A CPMI, ela está seguindo o rastro do dinheiro desviado de aposentado e pensionista. A gente não pode proteger quem quer que seja. Então, fui pego de surpresa, nós estávamos em plena análise desses dados e espero que o ministro reveja a sua decisão, que tem prejudicado muito o andamento dos trabalhos da CPMI. Deputado Alfredo Gaspar, muito obrigado pela sua atenção conosco aí nessa manhã, conversando, trazendo elementos nesse dia de operação contra o esquema de fraude no INSS. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. 9h, 13 minutos da manhã aqui no Jornal Gente. Daqui a pouquinho tem a participação do nosso colunista Cláudio Zaidan. Hoje vamos falar sobre a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, aprofundando a notícia com o Zaidan na sequência.